Shalom, shalom, sejam muito bem-vindos ao primeiro encontro da nossa Masterclass Apocalipse. E hoje vamos ter direcionamentos práticos de batalha espiritual voltados para o tempo do fim. E mais, você vai entender o que está acontecendo com Israel, né? E entender também que isso não é coincidência, um portal das trevas que está sendo aberto no mês de outubro, acredite você ou não. Mas eu vou te mostrar tudo isso na Bíblia, para que não haja confusão e sim que a verdade da palavra de Deus liberte-nos em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração para a gente começar? Pai Celestial, em nome de Jesus, sabemos que quando falamos, Deus, sobre o fim dos tempos, o inimigo se apavora, se levanta para tentar impedir a verdade da tua palavra de atingir o destino profético que o Senhor a designou. Nessa hora, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, assim como até mesmo os pecados ocultos, como está escrito em Salmos 19, 12. Pai, nós pedimos perdão também por todos os pecados que estão relacionados com esses espíritos que estão atuando agora, principalmente o espírito de guerra, iras, discussões, comunicações, inverdades. Pai, nós te pedimos perdão. Oh Deus, perdoa-nos quando não soubemos lidar com a ofensa sem dar outra resposta pior. Fecha todas essas brechas, Pai, mediante o arrependimento sincero de cada pessoa que está ouvindo essa oração, mas também mediante a tua misericórdia. Nessa hora eu peço que o teu Espírito Santo lidere esse momento e nos ajude a entender a tua palavra e o que o Senhor quer nos alertar. Não permita que sejamos confundidos ou enganados. Esconda-nos nessa hora no mundo espiritual para que não sejamos rastreados ou vistos e até mesmo ouvidos. Deixe nossos inimigos surdos, cegos, mudos, inertes nessa hora, durante e após a ministração. E na autoridade do nome de Jesus, levando a cativo todo pensamento que se levanta em altivez contra o conhecimento da palavra de Jesus Cristo, eu faço isso agora, levando a cativo a Jesus. Amarro também, em nome de Jesus, envio para onde o Senhor Jesus determinar todo o espírito maligno que se levantou contra esse tempo. Vocês estão proibidos de agir aqui. Saiam em nome de Jesus. Pai Celestial, eu peço que envie para cá seus anjos específicos, anjos de guerra, protegendo todos os portais, entradas e saídas, para que estejamos seguros. Que eles estejam executando o serviço de escolta e proteção que tu os designaste. Abra os olhos do coração dessas pessoas, para que elas entendam que o teu Espírito está revelando e trazendo uma revelação maior do que nós mesmos, convencendo-nos também do pecado, juízo e justiça, mostrando-nos as verdades escondidas na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bem, o que você está prestes a viver nos próximos 2 dias, né? Hoje e amanhã, realmente vai mudar a tua vida, eu creio. Porque foi Ele que nos levantou para estar aqui. Você pode não acreditar ou achar que o mundo espiritual talvez não seja tão assim, né? Dessa forma. Pode imaginar que a luta que eu passei talvez não seja tão grande assim, mas você não pode imaginar o que foi e a luta que nós passamos para que liberássemos esse conteúdo gratuito para você. Na verdade, eu só estou aqui porque ninguém pode impedir quando Deus age. O Eterno agiu para que eu estivesse aqui. Você certamente não chegou aqui por acaso e eu sei que você vai lembrar dessa Masterclass em algum momento da tua vida. Não muito distante, pelo contrário, em breve você vai precisar usar as armas espirituais que você está aprendendo aqui. Cada pessoa que chegou aqui, não chegou aqui por acaso. Por isso, tudo que eu peço a vocês é que vocês levem isso que está acontecendo aqui a sério. Não é só um evento online, como eu sempre falo. Você se lembrará dessas minhas palavras quando for necessário usar o conhecimento que Deus vai te entregar nesta Masterclass.
Por causa disso, eu já quero te alertar que pode haver algum movimento espiritual, né, para que você não participe amanhã, né, para que aconteça algo. Eu já quero te dizer que o Senhor está aqui e que esses inimigos já foram amarrados, tá? A Bíblia fala que quando o pássaro é avisado sobre a armadilha, né, quando ele enxerga aquela armadilha que o passarinheiro está armando, ele não cai nela. Então, tudo que a gente vai aprender hoje não deve te trazer medo, e sim te encher de coragem em Deus para resistir ao diabo, para que ele fuja de você. Existe uma guerra espiritual acontecendo, mas no dia de hoje, você sabe que isso está além do normal. Olha o que o general israelense Hassan Alian, chefe do órgão do Ministério da Defesa de Atividades Civis, disse hoje. Hamas abriu as portas do inferno. Em Apocalipse 9:11, a gente vê que, de fato, no tempo do fim, uma dessas portas infernais liberará, né, Abaddon e seu exército. Jesus Cristo nos disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra nós. Mas não disse que se a gente não fizer nada, né, a gente vai vencer mesmo assim. E é muito fácil entender se você pensar no seguinte. Pensa num pai que tem um filho aí de 4 anos. Quem domina quem? Né? O pai tem domínio e autoridade sobre o filho de 4 anos de acordo com a palavra. Mas, infelizmente, os papéis se invertem em muitas casas. A gente vê filhos mandando e até mesmo batendo em seus pais. Portanto, pela lógica, qualquer um consegue resistir ao ataque de uma criança de 4 anos. Né, e ensiná-la, mas se esse adulto não entende o seu papel, a sua autoridade, ele vai ser manipulado e vencido por uma criança e colherá os frutos de suas más ações no futuro. Assim é o crente que não toma a autoridade que Jesus já conquistou para resistir às portas do inferno. A falta de conhecimento tem destruído a muitos na igreja, inclusive a líderes. Ninguém tem escapado. Então, fique muito atento se você começar a sentir sono além do normal, né, assistindo essa aula, se alguém te irritar do nada, ou se você, sabe, ficar irritado sem explicação, sentir vontade de estourar ou dar uma má resposta para alguém. Por quê? Porque o principado que está atuando, tá, nos ares, nas regiões celestes, ele tem a ver com guerra e comunicação. É o Deus da guerra, chamado na Bíblia de Nergal, tá? E isso é muito sério. Hoje, o tema é a guerra de Israel e os portais do inferno. Como a guerra de Israel marca um tempo profético iniciado em 2023 e diferente de tudo que a gente já viu. O que são as portas do inferno e como resistir corretamente, né, contra elas nas regiões celestes. Como orar e proteger a nossa casa dos ataques espirituais das trevas que estão pairando aí nesse tempo específico. Mas não é só isso. Amanhã nós vamos conhecer os principados de Edom e seus ataques, tá? Só que amanhã, na verdade dia 8/10, a gente vai ter a nossa Masterclass às 22 horas. Para quê? Para que eu consiga chegar da igreja, tá? E fazer a nossa live, tá bom? E por fim, pra gente começar mais fundo, eu quero te falar uma coisa. Presta muita, mas muita atenção no que eu vou te falar agora, porque realmente é sério. Porque envolve o teu crescimento na tua caminhada cristã. É sobre o teu chamado, tá? É sobre como se blindar no tempo do fim. Sobre o seu futuro, tá? Que vai depender agora do teu presente. Amém? Então, se você se distrair enquanto eu falar, saiba que não é por acaso. O inimigo não quer que você entenda. Ele quer te confundir. Ele quer trazer confusão. Você que está aqui agora assistindo este vídeo, esta aula, saiba que Deus escolheu algumas pessoas que vão ter uma segunda oportunidade.
tá? Eu nunca fiz isso antes, quem me acompanha há mais tempo sabe, mas devido aos acontecimentos eu me sinto na responsabilidade de liberar pela segunda vez, de reabrir a nossa inscrição para o curso Pilares da Guerra. Quem não teve a oportunidade de entrar na primeira turma vai ter, tá, a mesma oportunidade, vai conseguir entrar na primeira turma com direito a todos os bônus de inauguração, tá? Então, eu nunca fiz uma abertura antes, mas essa vai ser realmente a sua última oportunidade. Porque eu só vou liberar os bônus da primeira turma para quem entrar agora, durante essa Masterclass, dia 7 e 8 do 10. Depois nós vamos retirar os bônus da plataforma, tá? Você vai entender esses 2 dias que você vai ter Masterclass que não dá para brincar de batalha espiritual e conhecimento bíblico. E alguns vão ser chamados para mergulhar mais fundo. Bem, quando eu abri as inscrições, eu recebi muitas mensagens pedindo para adiar o prazo, porque muitos recebiam no último dia ou no 5º dia útil. Então, atendendo vocês, eu tô liberando inscrições pro Pilares da Guerra com todos os bônus de inauguração, mas é a tua última oportunidade. Então, dado esse recado rápido, vamos começar. Olha só, ontem eu tava aflita, com dores, como se eu fosse dar à luz. Eu achei estranho porque eu sentia isso também no meu corpo. O Senhor me despertou e disse que eu deveria orar antes da meia-noite. Eu orei, obedeci, tá? E eu ia orando cada vez mais forte. Chorava com dores, um misto de tristeza e angústia. Eu achei que Deus queria que eu orasse por alguma promessa que eu tinha e que poderia estar chegando nas regiões celestes e o inimigo estava tentando reter, como aconteceu com Daniel. Foi aí que o Senhor disse: filha, fui eu que te fiz sentir essas dores. Eu quero que você ore. Depois de um bom tempo, orando intensamente, eu me senti melhor. Foi aí que eu parei. E antes de dormir, ele me deu uma palavra em Ezequiel 35, a profecia contra Edom. Vamos ler esse texto juntos para você entender. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dirige teu rosto contra o monte Seir e profetiza contra ele. E diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, eis que estou contra ti, ó monte Seir, entenda Edom, tá? E estenderei a minha mão contra ti e te farei maior desolação. As tuas cidades farei desertas e tu serás desolado, e saberás que eu sou o Senhor, porquanto guardaste inimizade perpétua e espalhaste os filhos de Israel pelo poder da espada no tempo da sua calamidade e no tempo da iniquidade final. Por isso, vivo eu, o Senhor Deus, te preparei para sangue, o sangue te perseguirá, visto que não odiaste sangue, o sangue te perseguirá. E farei do monte Seir uma extrema desolação, e exterminarei dele o que por ele passar, e o que por ele voltar. Encherei os seus montes dos seus mortos, teus outeiros e dos teus vales, em todos os teus rios cairão os mortos à espada. Ezequiel 35, de 1 a 8. Eu não tinha entendido muito bem na hora, mas guardei essa palavra no meu coração, voltei a dormir e acordei. Foi aí que eu vi nos jornais a notícia que Israel tinha sido atacada por um grupo de terroristas que provavelmente está sendo apoiado pelo Irã. Na Bíblia, Edom é o atual Irã. E não será só o Irã, tá? Mas Gog e Magog está sendo desenhado aqui. E segundo a profecia de Ezequiel, o rio Eufrates deverá ficar seco para que então os inimigos do norte venham contra Israel. Rússia, China, Irã e companhia vão passar por aquela região a seco e atacarem Israel. Obviamente essa guerra, como eu disse, não é Gog e Magog, mas nenhuma guerra começa do nada. É preciso motivações. Esse é o atual estado do rio Eufrates. Veja como ele está seco. Falta pouco para essa passagem estar como a profecia de Ezequiel diz. O que se sabe até agora é que a Rússia ela é aliada do Irã e que intensificou suas relações há pouco tempo com o Irã. Fala-se até em acordo de livre comércio. Até agora,
Ninguém consegue explicar como ataques de mísseis ultrapassaram as barreiras de proteção, o domo protetor de Israel. É uma super tecnologia que destrói os mísseis e não deixa passar nada para dentro do país. Já a Rússia é famosa por acusações de uso de armas não convencionais e antiéticas. A Rússia é um referencial em armamento de guerra. Só para você entender como o domo de ferro funciona, ele é o sistema antimísseis de Israel. Quando um grupo terrorista, por exemplo, lança um míssil contra Israel, Israel consegue calcular que o míssil está vindo, onde ele vai cair, em quanto tempo. E aí, o que Israel faz é lançar um míssil em direção oposta para que esse míssil seja interceptado no caminho e caia. Se o míssil do Hamas, por exemplo, vai cair numa zona aberta, no mar, num campo agrícola, numa área deserta, né, numa zona desocupada, eles deixam cair, eles não usam um míssil interceptativo. Rússia, na minha opinião, certamente fará parte do que a Bíblia chama de guerra Gog e Magog. Fará parte não, ela vai liderar essa guerra. Mas o que poucos se atentam é que os principados por trás da Rússia serão os 4 anjos que estão presos no rio Eufrates. Então, a Rússia e seus aliados são influenciados por essa frequência maligna. Eles estão presos ali ainda, mas liderarão um exército de 200 milhões de soldados. A sua influência sobre essa nação acontece hoje, da mesma maneira que a Bíblia diz sobre o anticristo. Sabemos que a figura do anticristo não se manifestou, mas o espírito do anticristo ele já opera hoje no mundo, né? E os 4 anjos presos no rio Eufrates trarão a morte de 1/3 da humanidade. Através de quê, gente? Fogo, fumaça e enxofre, como está escrito na palavra. Sabemos que esses 3 componentes são um dos principais componentes de armas de guerra. Portanto, esses anjos estão ligados à arte da guerra. Sabemos que há anjos, por exemplo, que trazem fome, como o Cavaleiro Preto de Apocalipse, né? E outros enfermidades e outros males, como o Cavaleiro Verde e Amarelado, né? De Apocalipse também. Mas outros, como o Cavaleiro Vermelho, trazem a guerra. E por isso que a gente precisa se posicionar com a arma certa. E até o fim dessa aula, você vai descobrir. Vamos lá. Primeiro você precisa entender sobre portais, tá? Eles são representados na Bíblia, por exemplo, por festas determinadas por Deus, onde em cada uma delas se abria um portal e o Senhor derramava bênçãos específicas. Outro exemplo é o portal que abre a cada 7 dias. Quando Deus criou o mundo, ele criou o mundo no período de 7 dias. E ele disse para contar o tempo de 7 em 7 também. 6 dias trabalha e 1 dia descansa, né? E é nesse ponto que eu quero entrar. O inimigo, ele copia tudo, né? Ele copia até os padrões de sacrifício de Deus. Ao instituir festas, o Senhor dava orientações. As festas deveriam reunir pessoas, tá? E no Novo Testamento a gente tem um código onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ali estarei. Então, quer dizer, a comunhão de pessoas com o mesmo propósito atrai a presença de Deus. E, obviamente, tá? O Senhor passa através de um portal, uma passagem, e vem até nós. Além disso, essas festas, elas eram banhadas de holocaustos, sacrifícios de sangue, representando a redenção do povo e nos lembrando que o nosso pecado é o responsável pela morte daqueles animais. E posteriormente, Jesus, como Cordeiro de Deus, derramou teu sangue pela última vez. Mas o inimigo observou 3 coisas das festas de Deus. 1, reunião de pessoas. 2, sacrifício de sangue. 3, datas específicas. Elas podem criar portais de atmosfera da glória, onde a visitação de Deus era muito diferente dos outros dias. Dessa forma, ele deturpou. Ele reúne pessoas em tempos específicos, como, por exemplo, 31/10. Ali, servos de Satanás de todo o mundo estão no mesmo propósito, para atrair mais demônios e não a glória de Deus. Ele também precisa derramar sangue. Quanto mais importante o tempo profético, mais especial esse derramamento precisa ser. Tem que ter volume de pessoas. O sangue deve pertencer a um povo específico, às vezes, né, até mesmo a virgens, dependendo do ritual, né, ou ainda de inocentes crianças, como era o caso dos servos de Moloque, que faziam isso na Bíblia. Nesse ano de 2023 se abriu uma janela profética de 7 anos, mas não é qualquer janela.
Estamos num tempo onde o princípio das dores é claro e evidente. Além disso, de 2022 a 2023 aconteceu o ano de jubileu. E mais, o ataque surpresa a Israel, culminando na guerra do Yom Kippur, completou 50 anos, exatamente no dia que eles repetiram o ataque. A pergunta que todos estão se fazendo é: como o domo de ferro, o sistema super tecnológico de Israel, foi furado? Gente, não há dúvidas de que, além de atuações naturais e ajudas, né, de outras nações, esse grupo terrorista se beneficiou de uma atmosfera de trevas que eles criaram há 50 anos atrás. E o que a gente pode concluir? Que o inimigo quer liberar em 31/10 algo que não é uma coisinha pequena. Isso porque eles escolheram derramar sangue em todo o mundo, tá? Óbvio, mas principalmente de inocentes na terra de Israel, que para o satanismo tem muito peso. A Bíblia fala que o sangue derramado em uma terra profana aquela terra. Derramar sangue inocente, então, na terra de Israel, profana o lugar onde Jesus nasceu, onde Deus escolheu como uma terra especial, a mais especial de todas as terras, o lugar onde o nosso Salvador nasceu. Isso para o satanismo importa. Você precisa entender essas movimentações. Esse derramamento de sangue também provocou outras consequências no mundo espiritual. Conseguiram colocar Israel em guerra. Eles usaram portais, ou seja, períodos, tá, que marcam um tempo determinado, como por exemplo um aniversário. O inimigo usou esse portal de 50 anos daquela primeira guerra, porque é mais fácil atuar no mundo espiritual quando tem repetições temporais. Por exemplo, por que você acha que em alguns meses o suicídio dispara e em outros não? Assassinatos em massa, guerras, rumores de guerra, normalmente ocorrem entre março e abril, que é o mês bíblico de Nissan e primavera em Israel, ou em setembro e outubro, que é o mês bíblico de Tisrei, que é primavera no Brasil, que é hemisfério sul. Isso porque a Bíblia diz que a primavera é uma estação profética e natural de guerra. Nada é coincidência. Só você puxar as estatísticas que você vai ver o que eu tô falando, tá bom? Qual é o mês que mais some crianças? Dezembro. É o tempo que Moloque está recebendo sacrifícios na festa da Saturnália, que vai do dia 21 a 25 de dezembro. Portanto, portais infernais são esses períodos onde as trevas são invocadas e demônios vão e atravessam essas passagens para a Terra. Quando alguém recebe uma entidade, por exemplo, ou invoca o mal através de rituais, isso acontece. Nós resistimos como ao ataque desses principados de guerra? Nos movimentando o contrário. Um portal que atua para trazer demônios, né, de guerra tem que encontrar resistência para que as portas do inferno não prevaleçam. A gente precisa promover a paz dentro das nossas casas, evitar brigas e discussões, orar por paz e adorar ao Senhor. Milite certo. A gente vai orar pela tua casa e por Israel daqui a pouco e você vai entender a necessidade de guerrear da forma certa. Muitos não estão entendendo a gravidade, mas terroristas invadiram Israel. Levaram crianças e idosos, violentaram mulheres. Israel está em guerra e por isso importa. Porque Deus mandou que a gente orasse por Israel. Eles são nossos irmãos. E no tempo certo, a vara de Efraim se unirá de novo com a vara de Judá. Gentios e judeus juntos, em um só corpo para sempre, com o nosso rei, Jesus. Eles são nossa gente também. Jesus nasceu ali. Esqueça qualquer diferença que você tenha com essa terra e clame, porque há uma promessa para quem ora pela paz de Jerusalém e seus muros, em Salmos 122, de 6 a 7. Vamos ler. Orai pela paz em Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de seus muros e prosperidade dentro de seus palácios. Vamos orar? Pai, nessa hora pedimos perdão pelos nossos pecados, até mesmo oculto. Pedimos que nos revista de armas certas para que as fortalezas do inferno sejam destruídas pelo poder do teu amor, ó Príncipe da Paz. Que todo argumento maligno seja destruído e todo pensamento levado cativo à obediência de Jesus Cristo. Pai, peço que nos ajude a entrarmos perdoados, purificados e justificados pelo teu sangue, pelo sangue de Cristo, em nome de Jesus. Pai, nós pedimos que haja paz em Jerusalém e seus muros,
Que prosperem todos aqueles que amem Jerusalém, como está escrito em Salmos 122:6. Deus, que neste tempo que há de vir, eu e a minha família sejamos escondidos. Que Jerusalém seja achada novamente por ti e que o Senhor possa se virar para ela. Que as fortalezas de Edom sejam destruídas e que o Senhor julgue e execute a tua justiça por amor ao teu nome. Quanto a nós, proteja-nos das atuações dos principados que estão sim trabalhando neste tempo através das regiões celestes, a fim de matar, roubar e destruir o teu povo e todo o mundo. Nós veremos a tua glória e todos saberão que há Deus em Israel. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Essa oração, ela está disponibilizada para quem está no grupo temporário que a gente fez para compartilhar informações durante o dia que está acontecendo. Se você não conseguir entrar no grupo, é só, aqui embaixo está passando aqui agora, o meu Instagram. É só ir lá no meu Instagram e falar no direct com alguém. Essa pessoa vai te mandar este link. Lembrando que esse link, ele só vai ficar ativo e você só consegue pedir, tá? Entre os dias 7 do 10 de 2023 a 8 do 10 de 2023. Então, se você está assistindo esse vídeo, não sei, 11 do 10 e vai lá no Instagram, olha, eu quero entrar no grupo. Não é possível. Por quê? Porque a Masterclass vai funcionar assim. Outra coisa muito importante, você tem até o dia 8 do 10 para você entrar na primeira turma Pilares da Guerra com todos os diferenciais de inauguração. Depois, mas eu queria a mentoria. Mas eu queria os cursos, o curso de batalha espiritual gratuito. Mas eu queria isso. Mas eu queria aquilo. Não será possível. Então, ore ao Senhor, veja se é este o tempo de você estar conosco. Eu vou acompanhar você pessoalmente, tá? A gente tá junto, eu tô perto dessas pessoas, tá sendo bênção assim, tá transbordante, gente. Vocês precisam entrar. Então, se você não entrou até agora, essa é a tua grande chance e oportunidade para você fazer parte dessa primeira turma e pegar aí essa porção dupla, né? Porque como diz a própria Bíblia, né? As Escrituras, o primogênito, a primícia, ela vem aquela porção gorda, aquela porção dobrada. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Amanhã, mais uma vez eu repito, dia 8 do 10, pessoal, 22 horas, não é 21. Por quê? Porque para dar tempo de eu chegar da igreja e vir direto para dar a aula aí para vocês, tá bom? Shalom, shalom, Deus abençoe. Se você não curtiu esse vídeo, curta, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. É um assunto que interessa a todos, Apocalipse, e tá faltando pessoas para falar disso. Então, faça a tua parte. Não se alimente sozinho, não receba isso sozinho, porque o Senhor quer agora de nós o quê? A união. O Senhor quer que a gente semeie, o Senhor quer que nós oremos pela paz em Jerusalém e pelos seus muros. Deus abençoe a tua vida e até a próxima aula, a aula 2 da Masterclass Apocalipse. Sabe o que a gente vai falar na aula 2? Sobre os 4 anjos do rio Eufrates, tá? Que é o espírito maligno, a conjectura que está pairando aí sobre a terra. E você não pode perder de jeito nenhum. Então, Deus te abençoe e até a próxima aula!